Salve, salve! Vamos lá? Ganhando um pouco mais de experiência. Ok, resolvendo mais uma questão. Luciana é professora de italiano e dá aula de 14 em 14 dias, ok? Domingos, então a gente falou primeiro sobre Luciana. Agora, Domingos é professor de espanhol e dá aulas de 4 em 4 dias. Ana é professora de francês e dá aula de 7 em 7 dias. Os três darão aulas na mesma escola. Sabendo que deram aula dia 29 de junho de 2022, né, então a próxima data em que se encontrarão, a próxima data que se encontrarão na escola. Então veja, o que acontece aqui, ó? Uma ideia o quê? De novo encontro, certo? Beleza? Então a gente tem aqui a relação de quê? De simultaneidade. Veja que eles estão juntos ali, ó. Eles encontram, estão juntos e depois quer um novo encontro, ou seja, simultaneidade. Ou seja, coincidência. Coincidência. Então, toda vez que ocorrer essa relação de simultaneidade, de coincidência, o que a gente está destacando aqui, ó? Mínimo múltiplo comum. Ok? Mínimo múltiplo comum. Perfeito. Professor, e o que a gente vai fazer? Como que a gente vai executar aqui esse mínimo múltiplo comum? Ó, o mínimo múltiplo comum aqui, né, de 14 em 14 dias, então um valor que a gente vai pegar para calcular é o 14. 4 em 4 dias, então é a frequência de cada pessoa aqui. E a terceira é o quê? 7 em 7 dias. Certo, professor? E aqui agora, né? Para dividir, começamos por quanto? Por 2. Mas, professor, 7 não pode por 2. No mínimo múltiplo comum, não tem problema. A gente pode dividir, não precisa que todos sejam divisíveis por esse número, né? Por esse divisor aqui. Se pelo menos um dividir, a gente executa essa divisão normalmente. Então, nesse caso aqui, 14 dividido por 2 é 7, 4 dividido por 2 é 2, o 7 é só repetir. Não pode, então a gente faz o que? Repete o valor, que não é divisível. Ainda pode por 2, sim. O 7 não pode, repete, o 2 fica 1 e o 7 não pode, a gente repete. Certo? Agora a gente só pode por 7, então vai ficar todo mundo aqui com 1. Ah, professor, então aqui agora, ó, é o indicativo que isso terminou, não é isso? Quando vem todo mundo 1 aqui, quer dizer que terminou o mínimo múltiplo comum, processo, beleza. Então é só multiplicar aqui, ó. 7 vezes 2 é quanto? 14. 14 vezes 2, 28. Então quer dizer que eles vão encontrar novamente, simultaneamente, ó, 28 dias depois. Então, 28 dias depois, ocorrerá o quê? Esse novo encontro. Ó. Então, esse novo encontro, ele ocorrerá 28 dias depois, né, do que já foi assinalado ali. Certo. Professor, então como que a gente vai fazer isso aqui para a gente achar? Então, vamos pegar o seguinte, ó. A gente vai pegar essa data. Qual é a data que a gente tem aqui, ó? Que a questão especificou 29 de junho. Então, 29 de junho, veja que 29 de junho, lembrando que esse mês de junho ele tem quanto? 30 dias. Então, o mês de junho ó, termina em 30. Sim, então se ele termina em 30, um mês, 30 dias depois, seria o quê? Ó, se a gente pegar aqui, 30 dias depois seria 29 de julho, concorda? Então, se a gente pegasse aqui, ó, a gente teria o quê? 30 dias depois. Então, seria 30 dias depois. Ok, então em 29 de julho seria 30 dias depois, certo? Mas a questão não se desenvolve com 30 dias, se desenvolve com quanto? A gente percebeu aqui que ó, é 28 dias, o novo encontro, né? Então esse novo encontro ocorrerá 28 dias depois. Ah, então quer dizer que se eu pegar aqui 28 de julho, vai ser o quê? O 29º dia, porque se fechou 30 dias em 29, logo em 27 de julho, não é isso? Ó, 27 de julho aqui
é a data-chave para a gente, porque aqui a gente pode garantir, nessa data aqui, ó, do dia 27 de julho do mesmo ano ali, aqui sim, a gente tem o quê? 28 dias depois, ó, 28 dias depois, perfeito? Beleza? Ok? Então veja, ó, lembrando que isso aqui é importante, ó. Então a resposta correta é letra E. E lembrando que isso aqui é importante porque se fosse 31 dias, se fosse um mês que, né, terminasse em 31 dias, então o processo de 30 dias depois não seria dia 29, seria dia 28, né? Porque 31 aumentaria um dia, então não fecharia 30 dias exatamente em 29 do próximo mês, né? No calendário, 30 dias corridos não seria 29 do próximo mês, seria 28, por conta que esse mês que a gente está trabalhando, né? A relação dele seria 31 dias, mas nesse não é o caso aqui, porque a gente está falando aqui, ó, de junho, e junho o quê? Tem 30 dias. Então, essa data ela ocorre fechadinha de 29 para 29, ok? Ah, professor, mas eu poderia contar também os dias especificamente. Eu poderia pegar dia por dia e contando 1, 2, 3, sim, mas aí demoraria um pouco mais. E o nosso objetivo é o quê? Ganhar tempo. Perfeito? Isso aí. Bons estudos!